A palavra de Deus diz em Hebreus 12, 28. The Word of God says in Hebrews 12:28, Pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. Hebrews 12:28. Therefore, since we receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Eu quero ler mais uma I vez. want to read it once more. Pelo que recebendo nós um reino, vamos juntos. Pelo que recebendo nós um reino Therefore, since receiving a kingdom que não pode ser abalado, that cannot be shaken, retenhamos a graça let us hold on to that grace. pela qual sirvamos a Deus So we worship God agradavelmente, acceptably com reverência e santo temor. with reverence and awe. Para que você possa viver a plenitude de Deus, So you can live the fullness of God. tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida. Everything that God planned for your E life. Deus planejou grandes coisas para você. God planned great things for you. Eu não sei como você se encontra hoje, I don't know how you find yourself today, mas eu conheço a palavra de Deus. but I know the Word of God. E a palavra de Deus anuncia The Word coisas of God tremendas. announces tremendous things. Não diz que não haverá luta. It doesn't say that there will not be Não, fights. não diz que não vamos, que teremos que enfrentar inimigos. It doesn't say that we will have to A Bíblia fight deixa claro que enemies. esse mundo jaz no maligno, The enemies makes it clear that this world e que is vamos from the passar malignant, aflições. and we'll pass through affliction. Mas a Bíblia ensina But the Bible teaches que é that possível it is possible receber a graça de to Deus. receive the grace of God. A graça de The Deus, grace of God, a graça dele, His grace, é algo muito forte e poderoso. something really strong and A powerful. graça dele His grace, é algo extraordinário something extraordinary que muda a história de qualquer pessoa. that changes the history of any person. Vou te dar um I'm exemplo. going to give you an example. Pela graça de Deus somos By salvos. the grace of God, we are saved. O que significa What isso? does that mean? Saímos das We trevas leave darkness para a maravilhosa luz. to the wonderful light. Saímos do limite We leave from the limits para viver uma vida em to liberdade. live a life in liberty. Você está aí? Bom Are dia. you there? Good morning. Esse texto está dizendo This text is saying que sem receber o reino, that without receiving the kingdom, eu não consigo reter a I graça. cannot hold on to that grace. Vou dar um exemplo. I'm going to give an example. A graça de Deus The grace of God é a obra de Cristo is the work of Christ em nosso favor in our favor e nos concede that gives us inúmeros benefícios. many benefits. Perdão, Forgiveness, cura, healing, restauração, restoration, alegria, happiness, paz, peace, justiça. justice. Tudo isso a graça faz. All this is the grace does. Imagina que a graça Imagine that the grace é essa toalhinha. is this cloth. Isso aqui é a graça. This is grace. Quando Cristo vai para a cruz do Calvário, Christ goes to the cross and the e na Calvary. cruz do Calvário ele entrega a vida And in the dele. cross and the Calvary, He gives His life. Quantos podem dar um glória a Deus porque ele entregou a vida dele por nós? Praise God because He gave His life. Quantos podem dizer obrigado, How Senhor? many can say thank you, Lord? A Bíblia diz The Bible says que a graça foi entregue. that the grace was given. Quando ele morre na When He cruz, dies in the cross, a temporada da lei the season of the law é trocada is changed pela temporada da by graça. the season of the grace. A graça The grace chegou a todos os homens. came to all men. Jesus morreu por todos os homens. Jesus died for all Diz men. amém. Say amen. Olha para quem está do teu lado e fala, ele morreu por você. Look to the person next to you and say, He died Bate for no me. peito e fala, ele morreu por mim. Hit your chest and say, He died for me. E a morte de Cristo nos liberta do pecado, da desgraça, nos liberta de inúmeras And the coisas. death of Christ sets us free from sin, from disgrace, from many things. Pela graça. By grace. Quando eu não conheço o reino, When I don't know the kingdom, a graça escorrega das minhas the mãos. grace slips from my hand. De novo. Again, O que é a graça? what is grace? Bênçãos, Blessings, milagres, miracles, transformação, transformation, perdão. forgiveness. O que é graça? What is grace? É uma virtude que Cristo conquistou na cruz do Calvário. It's a virtue that Christ conquered in the cross and the Calvary. Ele morreu por nós. He died for us. Vai dar outra glória a Deus, por Praise favor. God again, please. Responde a minha pregação. Answer to my Amém? preaching. Amen? Tamo junto? Are we together? Graça é o melhor. Grace is the best. Olha o que diz a Bíblia. Look what the Bible says. Os que receberam a abundância da The graça. ones who received the abundance of grace. De novo, os que receberam Again, the ones who a received abundância da the graça abundance of e grace dom da and justiça the gift of justice reinarão em vida. will reign in life. A graça está aqui, lembra? Grace is here, remember? Quando eu não conheço o reino, When I don't know the kingdom, eu não consigo reter a I graça. cannot keep that grace. Quando eu não retenho a When I graça, don't keep the grace, eu não consigo servir a I Deus. cannot serve God.
Quando eu não sirvo a Deus, If I don't serve God, falta temor there's lack of fear e piedade. and pity. Falta temor, There's lack of fear, reverência. reverence. Presta atenção. Pay attention. Quando eu não tenho a visão do reino, When I don't have the vision of the por kingdom, mais preciosa que seja a no graça, matter how precious the grace is, a minha vida my life descamba, goes around, bagunça. goes crazy. It is a mess. Porque tem uma coisa louca. Because there's something crazy. A graça The grace produz liberdade, produces liberty, mas a graça but the grace não anula o reino, does not cancel the kingdom, não anula o governo. doesn't cancel the government. As pessoas entram na graça People come into e grace, falam, não tem mais lei. they say there is no more law. Tem rei. There's a king. Vamos lá. Let's go. Vocês estão meio quietos. I don't know, you guys are a little bit Eu quiet. gosto de uma igreja mais I barulhenta. like a church that makes a little bit more noise. Fala para quem está do teu lado. Se você conhecer Tell the person next to you, if you o know que é o reino de Deus, what is the kingdom of você vai God, entrar numa outra dimensão de vida na terra. you're going to come into a new dimension of life on earth. Sabe o que me chama atenção? You know what calls my attention? Chama muito a minha What atenção. calls a lot my attention? Há pessoas There are people que já poderiam estar em outro nível de vida that they could be already in another level e elas of life. continuam carregando os mesmos problemas. They continue carrying the same O problem. que elas viveram de problema em What 2010 they lived in the problems of 2010 está sobre elas agora em is 2014 over them now in e 2014. certamente estará em And 2015. surely will be in 2015. Por quê? Why? Porque não consegue reter a Because they graça. can't keep that grace. Eu vou repetir. I'm going to repeat. Irmãos, nós temos lutas. Brothers, we have warfare. Jesus teve luta. Jesus had O warfare. pai dele morreu, His dad died. ele foi He perseguido, was persecuted. ele foi He ameaçado, was threatened. mas Ho- ele venceu. But however he defeated, Ele venceu. he won. E ele disse que se ele venceu, nós podemos vencer. He won, we can win. Mas o que tem acontecido com muitos? But what has happened to many? Nós queremos We graça, want grace, mas não queremos but reino. we don't want the kingdom. Nós não gostamos de saber que tem alguém We acima, don't like to know that que, someone is que tem uma above, vontade. that there's a will. Muitos ficam assim. Many are like Eu this. estou procurando Oh, algo. I'm seeking Eu for quero ter uma something. I ideia. want to have an Ah, idea. eu quero fazer algo I novo. want to do something new. Se você conhecesse o rei, If you know the king, você perguntaria para then ele: you would ask him, o que você quer que eu faça? what do you want me to do? E a tua vida correria muito mais fácil. And your life would go really easier. Quem não conhece o reino, Who doesn't know the kingdom não retém a graça. doesn't Mas os retain que the grace. recebem a abundância da graça, Those who receive the abundance of grace, reinam em vida. they reign in life. Vamos melhorar. Let's make this better. O que eu quero dizer? What do I want to say? Para viver a plenitude de Deus, To live the fullness of God, de todos os seus planos, of all of your plans, para fluir, to flow, para crescer to integralmente, grow fully. eu tenho que me aprofundar no conhecimento do reino. I have to get deep in the knowledge Do reino of de the kingdom, Deus. the kingdom of God. Quando o reino de Deus é estabelecido na minha vida, When the kingdom of God is established in a my graça life, permanece the grace remains em tudo que eu sou. in everything that E I quando am. a graça está sobre a minha And when vida, the grace is over my life, tenha certeza, você vai viver coisas be tremendas. sure you're going to live tremendous things. Quem aqui tem guerra? Who here has warfare? Quem quer vencer essa Who guerra? wants to defeat this warfare? Conhece o reino, Get to know the kingdom. se aprofunda no reino. Get deep in that kingdom. Quanto mais Jesus for rei na tua The vida, more that Jesus is king in your life, quanto mais Jesus, vou repetir, for rei na tua I'm going to vida, repeat, the more that Jesus is mais king in your eficaz life, você será. more efficient you'll be. Eu não disse o apóstolo ser rei, I didn't say apostle be king, a igreja ser rei. church be king. Jesus. Jesus, Ele está vivo, he is alive. ele voltará, He will come back. ele morreu, ressuscitou, Died, he resurrected. ele cura, He heals. ele liberta, He sets free. ele abençoa, He blesses. ele He transforma. transforms. Eu amo Jesus. I love Jesus. Quantos podem fazer uma declaração de amor a Jesus? Amém. Levantar as mãos e dizer: eu te amo, Cristo. A declaration of love to Jesus and say, I love you, Christ. Uau. Wow. Vamos entender o que é o reino. Let's understand what is the king. Lucas 17:20. Luke 17:20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino dos Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the kingdom of God is not something that can be observed. 1 Coríntios 4:20. 1 Corinthians 4:20. Vamos junto, vamos junto. We go together. Porque o reino de Deus Because the kingdom of God não consiste em palavras, does not consist in words, mas em poder. but in power. Dá glória, irmão. Praise God.
Lucas 11:20. Luke 11:20. Mas se eu expulso os demônios But if I expel demons pelo dedo de Deus, by the finger of God, certamente surely a vós to you é chegado o reino de the Deus. kingdom of God has come. Lucas 17:20 e 21. Luke 17:20 and 21. Interrogado pelos And fariseus questioned by the Pharisees sobre quando havia de vir o reino de Deus, on when should the kingdom of God come, respondeu-lhes he answered them e disse: and said, o reino de the Deus kingdom of God não vem com aparência does exterior, not come with external appearance. nem dirão, They will neither say, ei-lo aqui, he is there, ou ei-lo ali, or he is over there. porque o reino de Deus Because the kingdom of God está entre vós. is in between, Em outras versões, in other verses, está dentro de vós. is inside of you. Todas as vezes que eu encontro a palavra reino Every time that I find the word kingdom no Antigo in Testamento, the Old Testament, essa palavra tem um this significado word has a meaning de domínio of domain ou país. or country. Todas as vezes que eu encontro a palavra reino Every time I find the word no kingdom Novo Testamento, in the New Testament, essa palavra reino, this word kingdom ela tem um sentido de governo. has the sense of government. Ou seja, So, o reino de Deus, the kingdom of God. de novo, olha Again, para mim, olha para mim look aqui. to me, look to me, Olha aqui para mim. look to me. Eu preciso conhecer o reino I need to know the kingdom para reter a graça, to retain the grace, para poder servir a to Deus be able to serve God em reverência e santo temor. in reverence and in holy fear. Se eu não conheço o reino, If I don't know the kingdom, eu não retenho a I graça. cannot keep the grace. Se eu não retenho a If I do graça, not keep the grace, eu não sirvo a Deus. I don't serve God. E se eu não sirvo a And Deus, if I don't serve eu não God, tenho I reverência don't have reverence, nem santo temor. not even holy fear. O que é o reino? What is the kingdom? Depois desses versos, 4 versículos que lemos, After these 4 verses that we e read, da explicação do significado da palavra reino, and the explanation of the meaning of the word kingdom, o reino de Deus the kingdom of é God o governo is dele. His government. Mas, What else? o reino de Deus não é físico, The kingdom of God is not physical, mas ele é tão real but it is so real, quanto qualquer parte da criação. such as any part of creation. De novo, Again, o reino de Deus é o governo de the Deus. kingdom of God is the government of God. Ele não é físico, It's not physical, mas é tão real quanto a criação. but it's so real as O creation. reino de Deus The kingdom of God tem poder has power de influenciar todos os reinos do of mundo. influencing all the other kingdoms of the world. Mas And us o also, reino de the Deus kingdom of God tem absoluto has domínio absolute domain, sobre tudo, dominance over everything, mas só se manifesta but is only manifest onde o homem where man o estabelece. establishes him. O reino de Deus The kingdom of God é espiritual, is spiritual, invisível, invisible, mas tem uma constituição. has a constitution. E essa And constituição this constitution torna um reino invisível makes an invisible kingdom legal sobre a terra. legal over the earth. Mas What else? o reino de Deus The kingdom of God não é material. is not material. Presta atenção. Pay attention. Vocês estão aí comigo? Are you guys here with me? O reino de Deus The kingdom of God é uma esfera is a sphere de relacionamento. of relationship. Isso é fantástico. This is O fantastic. reino de Deus The kingdom of é uma God esfera de is a relacionamento sphere of relationship do homem of the man com Deus with God e do homem and of com man homem. with man. Olha o que eu vou falar para você. Look what I'm going to Eu tell you. preciso conhecer o reino I need to know the para kingdom reter a graça. so I can retain Porque the retendo a grace. graça, Because retaining the eu grace, sirvo a Deus. I serve God. E servindo a Deus, And serving God, eu tenho reverência e santo I have temor. reverence and holy fear. Muitas pessoas estão na igreja Many people are in church falam, and they say, quanto eu mais rezo, the more that I pray, mais assombração the aparece. more fearful things appear. Primeiro não é para rezar, irmão. First, you're not supposed to pray like in a memorized para prayer. orar. You're supposed to O pray Senhor não aceita real. vã repetição. The Lord does not accept vain Segundo, repetition. Secondly, Ninguém pode entrar na presença de Deus no one can enter the presence of God se não for pela graça. if it's not by grace. Se você não reteve a graça, If you do not retain the você não grace, entra na presença you de do not Deus. come into the presence of God. há muitas pessoas que pensam que Deus não existe. There are many people that think that God doesn't exist. Há pessoas hoje aqui There are people here today que pensam que Deus não that existe. think that God doesn't exist. Eu não te condeno, I don't condemn you. eu não te julgo, I don't judge you. mas a palavra de But Deus the Word of God diz says que é tolice isso. that is Não foolish. sou eu que digo, I don't say é a this. palavra. It's the Word. Diz o necio em seu coração, It says the foolish in his heart. não há Deus. There's no God. A palavra nos The ensina Word teaches que us Deus é real. that God is real. E eu estou aqui I am hoje here today para testemunhar to witness que Jesus está vivo. that Jesus is alive.
E por que você And testemunha? why do you witness? Porque ele falou comigo. Because he spoke to me. Que mais? What else? Porque ele mudou meu caráter. Because he changed my Que character. mais? What else? Porque ele curou minha Because enfermidade. he healed my sickness. Que mais? What else? Porque ele restaurou minha Because he família. restored my family. Que mais? What else? Porque ele me deu um milagre financeiro. He gave me miracles Jesus financially. está vivo. Jesus is alive. Tem mais alguém aqui? Is someone else here? Mas ouça, But listen, não adianta nada it's not worth of it. eu estar num culto Be in a service constantemente constantly e não entender do and reino. not understand of the kingdom. Guarda algo. Keep something. Reino é governo. Kingdom is government. Quem controla você? Who controls you? Quem direciona você? Who directs you? Vou te dar um exemplo. I'm going to give you an example. Deus falou para você God told you. e falou, pode ter He certeza. told you. You may be Se sure. você não ouviu, If you didn't listen, você vai ouvir hoje pela you're primeira going to listen vez. today by the first time. Você tem que You constantemente have to constantly orar, pray, jejuar fast, e ler a Bíblia. and read the Bible. É ordem dele. It is His order. Tem algumas outras, There are some other ones, que eu deixo para depois. but I'll just leave that for later. Se você é cristão, If you're a se Christian, você ama Deus, if you love God, não importa se é doesn't católico, matter for you. não importa o que você é cristão. If you're a Christian, E se você ama Deus, and if you love você God, tem que orar todo you dia, have to pray every day, jejuar algumas fast vezes sometimes, e ler a Bíblia todo you have to dia. read the Bible every day. Aí você fala, Then you say, sabe por que eu não jejuei? oh, you know I didn't Porque eu fast. tive fome. Because I was hungry. Que governo te controla? What government controls O you? governo do desejo The government of desire, e não a ordem de Deus. not the order of God. Não, mas se eu deixar de tomar café, Oh, but if I don't take my Me dá dor de breakfast, cabeça. it gives me headaches. devia te dar dor de cabeça It gives you headache ficar sem orar. staying without prayer. Quem governa quem? Who governs who? Vou te dar um I'm exemplo. going to give you an example. As pessoas dizem, People say, cara, sabe por que não está dando para eu ler a oh, Bíblia? you know why I can't read the Porque eu Bible? estou trabalhando muito. Because I'm working a lot. Cara, eu estou muito ocupado. I'm really busy. Quem te governa? Who governs you? O trabalho. The work, job. Ei, peraí. Hey, wait a minute. Mas se eu não trabalhar, como vai But ser minha if I vida? don't work, how my life is going A to be? minha Bíblia diz My Bible says que tem que trabalhar. that you have to E work. diz para ter com a formiga o preguiçoso. It says that you go with A minha Bíblia diz que quem não trabalha é que não coma. you go with the ants if you don't work. Diz amém, irmão. Say amen. Porque hoje é uma cultura que a gente tem que ajudar todo Today, mundo. there's a culture that we need to help. Mas a Bíblia diz, não trabalha, não come. The Bible says you don't work, you don't eat. Dá um sorriso. Just give me a smile. O que Deus quer nos ensinar hoje What aqui? God wants to teach you here O today. reino de The Deus kingdom of God precisa ser conhecido da needs to be igreja. known of church. Vou te dar uns exemplos. I want to give you an examples. Reinos que passaram sobre a terra. Kingdoms that passed through the earth. Quantos lembram do Império Babilônico? How many of you remember the Babylonic Deve ter Empire? estudado na escola ou na You igreja. have studied in a school or a Os church. dois falam desse reino. Both talk about this kingdom. Como era o Império How Babilônico? was this empire? Ele era governado por um homem, It was governed by a man, ditador was dictator, e absolutista. and he was absolutist. Um exemplo de reino. An example of a kingdom. Outro reino, Another kingdom, Medo-Persa. the Medo-Persian. Como que era? How was it? O reino Medo-Persa The Medo-Persian era um governo was a government. fundamentado em leis. It was founded in laws. É a lei que mandava. The law would command. Na Babilônia, The Babylon, era o imperador. it was the emperor. Ele acordava de manhã e He would dizia, wake up in the morning and say, vou construir uma estátua. I'm gonna build a statue. Todo mundo vai ter que se dobrar diante Everyone dela. has to bow down in front of it. Quem não dobrar, a gente If mata. you don't bow down, we're Era gonna assim kill que you. funcionava. That was how O it outro was. não. The other one, no. Muitas leis. Many laws. Todos tinham que seguir as All leis. of them had to follow the laws. Império Grego, outro reino. Greek Empire, another. Como funcionava o Império Grego? How that kingdom worked? Ele era fundamentado no poder do It intelecto. was founded in the power of the intellect. Tudo era debatido. Everything was debatable. E a vontade da maioria era And the estabelecida. will of the major would be established. Deus dizia, imagina, say, imagina a visão grega na época da Arca de Noé. Imagine the Greek Noé constrói a arca. and the Noah's Ark. Senhor, Noah posso built te the ark. falar? Can I say you something, Eu Lord? preferia uma jangada. I'd rather to have a little boat. Entende? Não fica mais You legal. understand it? Just it's better. Eu queria construir um barco com uma vela bem grande. So this boat with a Deixa eu really chamar minha big- esposa e vamos ver. Let's call my Ô wife. meu and amor, o let's que say, você acha? Deus baby, falou what para do you construir think? uma arca. God says that we need to Mas eu build estava an ark. pensando que a jangada é But I melhor. think that the little boat E ela is não, better. eu prefiro construir uma casa. No, I think I should A build gente a constrói uma house. casa bem alta. Build a really high house. Esse era o governo grego. That was the Greek Trocar government. ideia, Let's just exchange ideas. debater. Let's debate. O que você pensa What disso, do you irmão? think about O que você pensa desse What do you outro, think irmão? about that thing? O outro era assim, é um modo e pronto. Oh, just say it and that's it. O outro era assim, é uma lei aqui está The estabelecida. law here, it's established. Irmão, tem alguém aqui? There's someone here.
Você está aprendendo algo, né, You're irmão? learning something, right? O outro, The Império other Romano. one, the Roman Empire. O Império Romano, The Roman Empire. ele era parecido com o grego. It was like the Greek. A diferença The difference é que as regras desse is governo, that the laws of this government, elas promoviam um they would promote one em detrimento de outros. and putting others E aí down. criou And that created supremacia racial. the racial difference. Agora olha para mim. Now look to me. Posso chutar o balde? Can I just go crazy? A gente olha para as igrejas. We look to the churches. E eu estou olhando para essa igreja que eu amo e é I'm linda. looking Amém. to Diz the que é churches linda. that I look Amém. and I say it's beautiful. E a gente percebe We notice aspectos do governo babilônico, aspects of the Babylonic Empire, aspectos do governo aspects medo-persa, of the Medo-Persian government, aspectos do governo grego, aspects of the Greek government, romano. Roman. Ai, o apóstolo, Oh, apostle. ele está acima de todos. He's above all. Vai para o governo de Deus. Go to the government of God. Ai, o dia Oh, the day que eu entrar no discipulado do that I come apóstolo, into the discipleship of apostle, estabelecer supremacia racial. establishing differences in races. Tem alguém aí? Is someone here? Paulo, o que você quer dizer? Paul, what do you want to say? Eu estou te mostrando governos. I'm showing you government. Eu estou te mostrando algumas coisas Showing you some que things talvez você não perceba, Maybe you don't mas estão notice, influenciando but você. they're influencing you. Talvez você esteja aqui Maybe you're e here você ama debater, irmão. and you love to debate. Aí você lê a And Bíblia you read the Bible. e você fica, mas And you're like, será? oh, but really? Mas será que eu tenho que fazer isso mesmo? Should I really do this? Está influenciado pelo governo. Para mim, o governo que mais influencia hoje To me, a igreja é o governo grego. the government that influences the church the most is the Greek government. Eu queria que você repetisse I'd comigo. like you to repeat after me. Todo governo humano Every human government é imperfeito. is imperfect. Somente o reino, Only the kingdom, o governo de Deus, the government of God, tem perfeição em tudo has perfection in e everything para sempre. and forever. Eu vou repetir I'm aqui. going to repeat here. Todo governo humano é imperfeito, somente o reino, o governo de Deus, tem perfeição em tudo e para sempre. Every human government is imperfect. Only the government of God has perfection in everything and lasts forever. Se você estudar, If you study você pesquisar, and if you seek, você vai encontrar 7 reinos ativos sobre a you're terra: going to find 7 active kingdoms o over reino there. animal, The animal kingdom, vegetal, the vegetal, mineral, the mineral, planetas e astros, planets and the o reino dos homens, o comets, império das trevas men, e o reino de Deus. darkness, and God. 7 marcas 7 marks de governos. of governments. Governos. Governments. Agora eu queria dizer algo. Now I'd like to say Diz something. comigo, o Say reino it. de Deus. The kingdom of God. Vamos. Say it. The kingdom of God Governa governs sobre todos. over all. Preste atenção. Pay attention. O reino de The Deus kingdom of God muda a história do reino animal, vegetal e mineral. changes the history of the animal O and reino de vegetal Deus kingdom. muda a história de planetas e astros. The kingdom of God changes O the reino de history Deus of planets and comets. The kingdom Muda a of história God de homens. changes the history of men. E o reino de Deus And the kingdom of God está sobre demônios. is over demons. Se você quiser ler comigo Daniel capítulo 4, versículo 17. If you would like to read with me Daniel chapter 4 verse 17. Vamos ler? Let's read. Esta sentença é por decreto dos vigias e é ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Sabe quem está dizendo isso? You know who's saying this? O absolutista The absolutist da Babilônia. of Babel. Aquele que achava que mandava em The todos. one who thought he would command all. Ele fala, puxa, eu descobri algo. You'll think, oh, I discovered something. O Deus tem um reino God has a kingdom que está acima do reino dos homens. that is over the kingdom of E men. ele pega qualquer um And he gets anyone, e ele estabelece sobre esse he reino. establishes over this kingdom. Tá, Okay, vamos trazer para um prática. let's bring it for the practical. Paulo, o que você está dizendo? Paulo, what are you saying? Quando você conhece o reino de Deus, When you know the kingdom of você se God, sujeita a Deus. you subject Eu te yourself, afirmo yourself algo. to. I affirm you something. Deus te põe em uma posição de autoridade. God puts you in a position of authority. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, Look to the person next to you and say, quem é governado por Deus, who is governed by God, governa. governs. Fala de novo Say it isso. again. This. Mais uma vez. Once more.
Agora fala para quem está do teu lado. Quem não se deixa governar Tell the person next to you, if you don't let é yourself escravo. go, it's a slave. Querido, com muito temor, reverência, You're one with a lot of fear and reverence. eu quero tentar mostrar para você I'd algo. like to try to show you something. Deus quer fazer uma grande virada na tua vida. God wants to turn a whole table in your life. Deus quer mostrar para você God wants to show you que você pode viver coisas espantosas e that you extraordinárias. can live frightening and extraordinary things. Coisas que você lê em Mateus, Marcos, Things Lucas e João, That read in Matthew, Mark, Luke, and John. que continuam sendo descritas em They Atos, continue being described in Acts. que falam de cura, They talk about de healing, libertação, of liberation, transformação familiar, transformation in the family. falam de coisas Talk about extraordinárias. extraordinary things. Mas é impossível But viver it is isso impossible to live sem this deixar que o reino de Deus venha na tua without letting vida. the kingdom of God come Sem in your dizer, life. eu quero, Without Deus. saying, I want this, Eu me God. rendo, Deus. I give myself, Seja God. feita a tua vontade, Your will be done. aqui na terra como é nos Here on céus. earth that is on heaven. Quem aqui já fez a oração do Pai Nosso? Already did the prayer. Então of vamos our lá, Father. faz comigo. So do it with me. Pai Nosso que estás nos céus, Our Father who art in heaven. santificado seja o teu nome. Como que é? How is this? Como é que é? How is that? Para aí. Stop there. Olha o que esse texto está Look dizendo. what this text is saying. Pai, tu és santo, Father, you're holy. tu és grande, You're big. tu és maravilhoso. You're wonderful. Não há ninguém como o There's no Senhor. one like you. O Senhor está acima de You're todos. above all. Pai Nosso que estás nos céus. Our Father who is in heaven. A palavra no original, The word in the original. santificado seja o teu nome. Sanctified be your name. Sabe o que ela You significa? know what it means. Eu te exalto sobre todos os nomes que existem na I terra. exalt you over all the names who are on earth. Mas aí ele diz, But then he says, venha o teu reino. your kingdom Sabe o que a come. gente pensa? No, we think Que a gente está that orando we're praying para os finais dos tempos, so that the end of the Jesus days, voltar com a Nova Jesus Jerusalém. can come back with the Mas new não é isso que ele está Jerusalem. dizendo. But that's not what he's No saying. original está escrito In the assim, original, this is que written. cada área da minha vida That in seja every- governada pela tua vontade. Every area of my life may be governed by your will. O venha teu reino, That your kingdom eu come. quero pensar como o Senhor pensa. I wanna think as Eu you quero think. sentir como o Senhor I want to sente. feel as you feel. Eu quero o teu I governo. want your government. Mas hoje, irmãos, But today, brothers, olha o que a igreja tem look aprendido. what church has learned. Pastor Rogério, você pode me ajudar? Pastor Rogério, can you help Pastor me? Rogério é Deus, vem cá. Pastor Rogério is God. Ele me ama, He então ele loves me me, abraça. so he hugs me. Ele quer o melhor para mim. He wants the best Aí eu chego, ó, é o for me. seguinte, Deus. Oh, hey, Você God, tem que me is this abençoar. all? You have to Deus, o bless Senhor me. tem que me You have to abençoar. bless me, God. A igreja está aprendendo a provar Deus assim. Church O is senhor está trying to prove God entendendo? like Eu this. tenho o You don't dízimo. understand? I Você have tem to que me tithe. You have to abençoar. bless me. Ele é o único. He's the only one. Se ele é Deus, ele é o único que reina. If he's the God, he's the only Eu tenho one que me who reigns. aproximar dele. I Te can amo, hear him, obrigado. I love you. Thank Ainda you. que você não faça nada, eu Even te though you don't do exalto. anything, I exalt you. Quando você não conhece o reino, You don't irmão, know the kingdom, você bro. congrega um mês na igreja. Stay 1 month at church. Você era viciado, ladrão, mentiroso, vagabundo, preguiçoso. Você fez um monte de coisa errada. You're addicted, you're still things. You did a lot Vem of pra things igreja wrong. um You mês. come to church 1 E month. fica cobrando. Não, eu And quero. then you Cadê minha bênção? say, God, where's my Não blessing? aguento mais esperar. Faz um can't mês wait. já que eu tô nessa 1 month igreja. already I'm in Eu já this dei um dízimo. And 1 tithe I already gave. Ô, irmão, escuta o que eu quero te Listen, dizer. brother, to what I want to tell you. Deus é soberano. God is sovereign. Deus é santo. God is holy. Ele está acima de tudo e He is todos. above everything and all. A igreja tem que Church adorá-lo. has to worship Him. Eu estou usando como referência. I'm using him as Ele é o reference. pastor Rogério. He is Pastor Mas eu estou Rogério. colocando ele como Deus. I'm putting him as Será God. que você tem se dobrado e dito, Have you bowed down and said, tem algum erro? is there some mistake? Por que não está acontecendo? Why doesn't it O que happen? está fora da minha What vida? is wrong in Os my meus life? My sentimentos. feelings. Isso é entender reino, This irmão. is understanding kingdom, brother. Eu não sei se você já foi I don't know if you already em were. algum país que tem rei. You went to some country where there's a king. Meu irmão, quando o rei Brother, se when the levanta, king stands todo up, mundo... everyone's... Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião. Remember one day I was in a meeting. Nós não temos rei, né, We irmão? don't have a king, right? Mas nós temos um presidente. We have a president. Eu estava numa I reunião. was in a meeting. Irmão, falatório, I was speaking, esperando speaking, o presidente waiting for the chegar. president to get there. Cara, todo mundo, tinha umas 3 mil Everyone, like pessoas. 3,000 people. Meu, o presidente chegou. The president got there. Cara, o Lula. Lula. A hora que ele pisou, He stepped there. todo mundo ficou de pé. Everyone was standing up. Cara, posso te dizer algo? Can I tell you something? Eu fiquei I impressionado. was impressed. Eu não gosto dele. I don't like him. Se você gosta, If you aleluia. like him, God bless you. Tamo junto, tamo em paz, irmão. We're in peace. Eu não gostei do governo I dele, don't like nada, his mas government, Deus anything, abençoe. But God bless. Mas, cara, passou uma autoridade But que eu fiquei. an authority passed. That was. Sério que eu fiquei assim, cara, que I was doideira, like, meu. how crazy this is. Dava medo mesmo de falar alguma I coisa. was fearful to say anything. Imagina Deus. Imagine God. Tem gente que. E aí, meu People are like, amigão? oh, buddy, what's up? Você não está entendendo o You don't reino. understand the king. A Bíblia diz
The Bible says que basta uma palavra that dele only one word from him e os montes and the mountains, se removerão. they will be removed. Preste atenção. Pay attention. Basta uma palavra. Only one word. Aí eu vou para Deus. Then I go to God. Pai, eu tô com uma guerra na minha Father, I família. have a warfare in my family. Pai, tô passando lá um problema Passing through financeiro. a financial problem. Aí ele simplesmente me fala: And he simply tells me, gasta menos. just waste less. Eu dou com o ombro se não é que eu quero ouvir. I just give it away if I don't want to listen to it. Se não é o que eu quero ouvir, eu vou procurar outro profeta. O que você tem para dizer? Hey, what do you have to tell Ah, ele fala que eu não quero ouvir, vou procurar outro. Eu vou procurar outro até que alguém fala: é isso aí, gasta tudo que Deus vai te honrar. God's going to honor you. Sabe por que a gente não entende o governo, Why? irmão? Because we don't understand government. Quando a gente não entende o governo When de we don't Deus, understand the vou te government dar of um God, I'm exemplo. going to give you one example. Quantos aqui já leram um texto que fala dos trabalhadores? How many of you here already Da read the última verse hora. about who talks about the workers of the last time? Deus foi lá e falou: God was agora there você não é and mais said, Deus, você é o trabalhador. "No, you're not God, Quer trabalhar? You want to work? Ah, eu quero. Oh, I want Ó, to. eu vou te dar 10 reais. I'm going to give you 10 reais. Topa. Are Não, you 10 é willing? pouco, vai. 100 reais, vai. 100 100 reais. okay? Topa, topou. 100, yes, yes. Aí no final do dia faltava And uma hora. today, 1 hour Aí você quer was done. trabalhar? Ela You wanna veio. work? Vem Then trabalhar. She came to work. Faltava uma. Esse cara já 1 tinha hour. trabalhado 6 horas, He had 7. worked 6 hours. Você quer 7. trabalhar? You want to work? E foi lá perto dele She ainda, went vamos lá. close to him. E ela disse: quer trabalhar? Said, you want to work? Sim. Eu te dou 100 reais. I'll give you 100 reais. Esse cara falou: qual que And é? he said, hey, what's up, man? Cara, eu tô aqui desde o começo I'm trabalhando. here since the beginning. I'm working. Cara, você tá me dando 100, tá dando Hey. 100, ela vai trabalhar uma hora You só. give me 100, she's going to work que only você 1 tá hour. Give me fazendo? 100. What are you doing? Sabe o que ele disse? You know what he said? Eu tratei com você isso que I você está treated with you reclamando. this that you're talking about. Eu sou Deus. I'm God. Se eu quero dar 100 para If I want to você give you 100, 100 para ela, 100 to her. eu sou Deus e dá I'm glória. God, just praise. Mas quando a gente está influenciado pelo governo grego, You're influenced by the Greek não, Empire. peraí, vamos debater, Deus. Oh no, that's Isso não debate, é God. justo. That's not fair. Isso não é No, justo. that's not fair. Ó, vamos fazer a conta. Let's Uma do hora para something. 6 horas. 1 Não, hour não é to 6 hours. justo. That's not fair. A Bíblia diz que Deus The Bible está says sentado num trono de justiça. That God is sitting in a seat of justice. Quando você entende o governo de Deus, When you understand the government a of única God, palavra que sai da tua boca, the only word that leaves quando ele from fala your é: mouth when he says sim, it, Senhor. yes, Lord. Ah, eu não quero servir um Deus Oh, assim. I don't want to serve a God like É que this. você não conhece que a vontade dele é boa, You don't know that His will is perfeita good, perfect, e agradável. and pleasing. Obrigado. Thank you. Será que tem alguém aqui? Is someone here? Irmão, não tenha medo. Don't be fearful, brother. Eu lembro, I remember. eu estou tentando não falar tanto de mim, I try not to speak so much. mas às vezes para dar algum exemplo tem que citar. Sometimes to give an Eu não example, I sou have bom, to talk irmão. about É a it. I'm not misericórdia e good. bondade de Deus. It's the mercy of God, brother. Mas eu lembro que eu estava trabalhando, But I remember I was working. eu tinha um negócio, I had a business. estava bem. I was good. Aí eu ouvi do Senhor: And I listened of the Lord. você precisa sair disso e ficar só na You igreja. need to leave this and be only at church. E eu perguntei: mas eu vou viver do quê? And I said, but what am I going to live on? Como eu vou me sustentar, How am I Deus? going to sustain myself? De onde vem o dinheiro? Where does the money come from? Eu perguntei, irmão. I asked him. É normal? O Senhor está me Normal. The chamando? Lord is calling me. Ele disse: faça. He says, just do it. Mano, foi louco. It was crazy. Saí do negócio. I left the business. Fui ser integral de uma igreja mega, I wanted to be a muito full-time grande. of a really big church. Tinha 9, 10 pessoas. Had 9, 10 people. Como vive, irmão? How do you live? Eu te afirmo, I affirm you. o reino de Deus The kingdom of God domina sobre finanças. govern over finances. Até aqui o Senhor me So sustentou. here the Lord Tive sustained. dias I difíceis, had hard days. dias que eu tive que mudar meu padrão, Days that I had to change my way of life. dias que eu não tive que me prostrar diante da minha própria vontade. Times that I didn't have to bow down in front of my own Estava will. acostumado a sair com o meu carro, Used to getting tive out que of andar my de car, I ônibus. had to walk with a bus. Não andava de ônibus, sempre de I carro. didn't take a bus. Always Mas took a vamos de car. ônibus. Let's take a bus. Feliz por servir I a was Deus. happy for serving God. Sabe o que eu posso dizer para você? You know what I can tell you? Grandes coisas tem feito o Senhor por mim e pela minha família. Great things the Lord has done for Por me isso and eu my estou family. alegre. That is why I'm happy. Poucos dias atrás, Some days talvez ago, um ano, maybe a year, quando o Senhor falou comigo: when the Lord spoke to me, eu quero que você dê a tua casa para I a want you igreja. to give your house to the church. Irmão, não parece o diabo? Brother, Pensa doesn't bem. look like Satan. Just think about it. Você não tem outra casa, você vai morar You don't onde? have another house. Where are you going to live Irmão, eu at? tenho 4 I filhos. have 4 sons. Onde põe os Where filhos? do you put the sons? Mas sabe por que eu dei a You casa? know why I gave that house? Porque eu entendo que existe um Senhor. Because I understand that there is a Lord. Sabe por que eu dei a casa, You know irmão? why I gave that? Porque eu sei que tudo que eu construir nesse I mundo know everything I built in this vai world ficar, is going to mas o stay, reino de Deus vai but the permanecer. kingdom of God will remain.
A gente estava um dia aqui na igreja, We irmão, were here one day at church. e não tinha dinheiro para pagar aluguel. We didn't have money to pay Cara, eu estava rental. dizendo, Deus, eu não estou preocupado comigo, mas eu não quero envergonhar teu nome. Saying, God, I'm not worried about but I Senhor, want to o make que your eu faço? Eu não quero atrasar aluguel. Saying, I don't want to not pay the rental. Fazia uns anos isso. This is some Aí eu years tinha ago. uma Paraty bonita. And I had this beautiful car. Ele falou, dá teu carro para a igreja. And it says you give your car to church. Tá bom. Okay. Vendi, paguei aluguel. I Não, fiquei sold tão it, paid the feliz. rental. I was so happy. Você pensa que eu ganhei outro? Think that I get Nem got nada, another- fiquei a pé. No, I didn't. I was walking with the bus. Depois Deus deu. Deus é Then bom. God gave me another one. God is good. O dia que o meu filho teve câncer, The day that my son had cancer, Deus mandou eu colocar ele nas mãos dele. told me to put him in His hand. Eu falei, Deus, se eu quer levar meu He filho, o said, Senhor God, you leva. want to take my son? You take Ele é him. teu. Obrigado He's- pelos anos que eu he's vivi yours. com ele. Thank you for the years that I lived with him. Aí Deus me deu uma palavra. And God gave me a word. Eu profetizei através da tua Prophesied boca through sobre ele. Your mouth over him. Ele está curado He's hoje. healed now. Não tem mais câncer. He has no more cancer. O reino de The Deus, kingdom of God ele te leva a outras takes you dimensões. to other O reino dimensions. de Deus abre The kingdom portas. of God opens doors. Mas nós queremos viver independentes. Nós queremos fazer só o que We do only queremos. what we want. Sabe o que as pessoas What fazem? people do. Elas leem a Bíblia They assim. read the Bible like Eu this. vou ler só João. I'm going to read only John. Não vou ler. No. Não vou ler Gênesis. I'm not going to read Não that. vou ler Êxodo. I'm not going to Eu read gosto de Exodus. João. I like John. Nossa, irmão, ou você quer Cristo todo. Listen, or you like one Você não whole vai escolher Christ, partes. or you're not going to choose parts. O governo de Deus fala de Deus todo. The government of God talks Eu about a quero fazer whole uma God. afirmação aqui I want to affirm something here, e preciso de testemunhos. and I need witnesses. Eu não sou uma pessoa fácil não, viu, I'm irmão? not an easy person, okay? Eu estou aqui de pé porque Deus é I'm standing misericordioso. up because God is merciful. Mas eu disse sim ao governo. But I said yes to the government. E depois que eu comecei a obedecer Deus, And after I started to Com obey alegria, God irmão. with happiness, com alegria. brother. Deus pede coisas difíceis, God asks hard things, mas eu tenho obedecido com but I alegria. have obeyed with happiness. A minha vida melhorou demais. My life got so much better. Demais. A lot. Irmão, Deus é tão fantástico God is so fantastic, brothers. que Ele pede alguma coisa para mim e não pede He para asks você. something for me and He doesn't ask that from you. Mas a gente quer que o que Deus pede para a gente, todo mundo cumpra. We want that what God asks for us, that everyone will fulfill. Eu vou te dar um I'm exemplo. going to give you an example. Eu quase morri, talvez você não saiba I disso, almost alguns anos died. atrás. Maybe you don't know this, some years Fiquei ago. internado lá com uma doença que chama pancreatite. I was in the hospital there with a O sickness meu called pâncreas ficou pancreatitis. podre e eu quase morri. My pancreas was really bad, I almost died. Aí Deus falou comigo. And then God spoke to me. Queria me falar porque eu tinha ficado, porque eu estava, por que He wanted to Deus? speak to me because I was like, Eu why, te God? sirvo, eu I te serve honro, por you. quê? Why? Ele falou, vou te mostrar por quê. I was gonna, he Aí says, o I'm médico gonna show you. chegou. Then a doctor came. Ele falou, eu queria te perguntar algo. He says, let me ask you something. Você bebe muita Do you cachaça? drink a lot, like Muita alcohol, cerveja? a lot of beer? and Você stuff bebe like that? muito? Do you drink a lot? Eu falei, não, cara, eu não I was bebo like, nada. Ele no, man, I don't drink. falou, não, porque essa doença é de quem He's like, bebe no, muito. because this sickness is of Eu who falei, drinks cara, eu a não lot. bebo nada não. Man, I don't drink anything. Aí ele falou, então eu sei. Oh, then I know. Você bebe muita Drink a Coca-Cola. lot of Coca-Cola. Falo, cara, He muito. says, man, yeah, a lot. Nessa época, In irmãos, that time, tinha dia que eu chegava a beber There are 3 days that garrafas de 2 I would litros. drink 3 bottles of 2 liters. Eu bebia Coca-Cola todo I dia. would drink Coke every day. Eu jejuava de I comida, would fast the mas food, mandava ver na but I Coca-Cola. was just drink that Coke. Aí o médico falou, And then the doctor told me, ó, a Coca-Cola faz mal pra hey, você. the Coke is bad for you. Eu não digo que se faz pra você, pra mim I'm ela saying- faz, pra I'm not você saying talvez it's não, not for glória a you, Deus. but maybe for me it does. Praise God for E that. o médico falou, ó, se eu fosse você eu The parava. doctor says, if I were you, I would stop. Porque se o teu pâncreas tivesse Because estourado, if your pancreas was você bad tinha now, morrido. you would have died. eu escutei Deus falando, I listened to God eu speak. tenho um ministério pra você, I cara. have a ministry for you, E você man. está destruindo o You're santuário. destroying my temple. Para de tomar Coca. Stop drinking that Coke. Irmão, eu Brother, tomava 2, 3 garrafas por I dia. drink 2, 3 bottles per day. Nos primeiros dias eu quase tremia. First days I would almost shake. E eu não falei para os meus filhos parar de tomar. And I tell my sons to A stop gente ia drinking. comer, a hora que We go fazia to assim, ó. eat. When it did like that, I was like, Não sei se você já sentiu I don't isso. know if you have felt Ai, eu this. preciso de você, Oh, Coquinha. I need you, little Coke. Me fez bem parar. It was good to stop. Você está aí? Are you there? Eu não estou dizendo, oh, por favor, eu não I'm estou not saying, dizendo que é pecado please, tomar I'm Coca-Cola, not saying amém? it's a sin to drink Coke. Fala para quem está okay? do teu lado, não é pecado. To the person next to you, it's not a sin. Não, senão o cara vai, fui lá naquela igreja e disse que Coca-Cola é pecado. I went to Não! the church and they said that Coke is a sin. No. Falar não é pecado, amém? Speaking is not a sin, Mas right? concorda que tem gente que pega falando? But you think that some people they sin Alô? when they're speaking. Amen. O que eu vim ministrar aqui hoje? But I'm here to minister today.
Às vezes o governo das Sometimes finanças the government of the finances, está dominando sobre tua vida. they're dominating over O your life. governo da The enfermidade government of the está infirmity dominando sobre tua is vida. dominating over your life. O governo da tristeza, The government depressão of sadness, está depression, dominando sobre a tua vida. dominating over your life. O governo do limite do The fracasso government of limits está dominando and sua failure vida. is governing over your Se life. você hoje If you today buscar conhecer o reino, seek to know the kingdom, entender quem é Cristo, understand who Christ que Ele é o is, Rei da glória e He's Senhor da the King história, of glory, the Lord of que a history. palavra diz em Isaías 9 que o word of governo God dele says- vai crescer, And Isaiah 9, e você that se his government will sujeitar grow. a isso, And you subdue yourself to você it. vai ter autoridade. You're going to have authority. Você vai ter You're autoridade. going to have authority. Lê de novo esse texto Read again comigo. this text with me. Mais forte, mais bonito. Stronger, more E beautiful. esta ordem por mandato dos santos. Quantos querem nessa manhã How many of you want in this morning falarem, Senhor, to say, Lord, me dá domínio sobre o reino dos homens? give me dominance over the kingdom of man? Quantos aqui querem ser bons na vida How acadêmica? many of you here wants to be good in your Quantos aqui academic querem life? ser bons na vida familiar? Who here wants to be good in your family Quantos querem ser life? bons sobre a tua Who here wants saúde? to be good over your health? Quantos querem ser bons em todas as áreas que você está envolvido? In every area that you're involved in. Fica de pé comigo. Stand up with me. Abre a tua mão assim e Open diz, your hands like this and say, Senhor, eu preciso Lord, I need de autoridade. authority. Para viver uma vida em autoridade. To live a life in authority. Eu não quero I don't want os limites the limits de todos os reinos. of all of the kingdoms. Eu quero a grandeza do teu reino I want the greatness of your sobre kingdom a minha vida. over my life. Fecha teus olhos e Close fecha your as eyes tuas mãos. and close your hands Como se você estivesse recebendo algo. as if you're receiving something. A palavra de Deus diz, The word of God fica de olhos says, fechados. with your eyes closed, Busque em primeiro lugar o reino de Deus therefore seek the kingdom of God above everything e a sua justiça, and His justice. e todas as coisas serão acrescentadas. Everything will be added onto you. O fluir do reino The flow of the kingdom está na obediência plena do homem às direções de is in the Deus. full obedience of man to the directions of God. No céu, In heaven, existe uma só vontade, there's only one will que é boa, perfeita e that agradável. is good, pleasing, and perfect. As nossas respostas devem ser sempre a Deus. Our answer should be always to God. Sim, Senhor. Yes, Lord. O reino de Deus The kingdom of God não se rege pela democracia. is not directed by democracy. O reino de Deus é The teocrático. kingdom of God is theocratic. Não se esqueça, Don't forget yourself. a vontade de Deus é boa, The will of God is good. porque sempre Deus quer o bem de God todos. always wants the good of all. A vontade de Deus é agradável, The will of God is pleasing. porque faz bem ao corpo, à alma e ao espírito. It is good for the body, soul, and spirit. A vontade de Deus é perfeita, The will of God is good and is perfect. porque é o melhor que pode acontecer ao homem. It's the best that it can happen to É man. a vontade de Deus que faz com que você viva feliz. The will of God that makes you to live happy. Não se esqueça, Do not forget, todo governo humano é imperfeito. every human government is imperfect. Só o reino, Only the kingdom, só o reino de Deus é only perfeito. the kingdom of God is Só perfect. Ele é soberano. Only He is Só God. Ele é Only eterno. He is eternal. Jesus, o Rei do reino. Jesus, the King of the kingdom. Jesus Cristo, Jesus Christ. Ele é perfeito. He is perfect. Ele é soberano. He is sovereign. Ele é eterno. He is eternal. Ele é amoroso. He is loving. Ele é bondoso. He is good. Ele é santo. He is holy. Ele é justo. He is, Ele é He verdadeiro. is righteous. He is true. A palavra de Deus diz no Salmo 8. The word of God says in Fecha Psalm teus olhos, 8, fique close de olhos your eyes. fechados. Stay with your eyes closed. A palavra de Deus diz no Salmo The 8 word of God says in Psalm 8, que é o homem mortal para que te lembres dele. what is the mortal man so you can remember of him? O filho do homem para que The visites. son of man so you'll visit him. Contudo menor do que os anjos o fizeste. The least that the angels have made him, E de glória e de honra and of glory and honor o coroastes. you have crowned him. Fazes com que este homem Make that this man tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. dominates over the works of your hands. Tudo pusestes debaixo dos seus Everything you pés. put under his feet. Para que o reino de Deus se manifeste So that the kingdom of God will manifest. na tua vida, in your na tua life, in família, your family, aonde você estiver. wherever you are. Você precisa se levantar como You need representante. to stand up as someone who as a reino. representative of the kingdom. Deus não estabelece o reino. God doesn't establish the kingdom. Deus não faz a vontade dele na terra God doesn't do his will on earth sem a cooperação de um homem. without the cooperation of a man.
Não porque não tem a capacidade de fazer, not because he's not capable of doing it, mas porque Ele mesmo determinou que seria assim. because he himself determined that it would be A like obediência é a base the obedience is the base para que o reino de Deus flua. so that the kingdom of God will flow. O reino de Deus The kingdom of God é a única força is the only strength que pode invadir o domínio das trevas can invade the dominance of e alterar as darkness circunstâncias. and change circumstances. O Senhor governa por um reino The inabalável. Lord governs for an unshakable kingdom. O reino de Deus está acima de todo o governo The humano. kingdom of God is above every human government. O reino de Deus está debaixo de um princípio, The kingdom of God is under a principle de uma única autoridade, of a only authority, absoluta, clara e exclusiva. absolute, clear, and exclusive. O reino de Deus é composto The kingdom of God is made of por muitos indivíduos, many individuals, mas com uma única but autoridade, with only one authority, um único cabeça, one head, tudo bem definido. every well-defined. Jesus Cristo, Jesus o Christ, Filho de the Deus, Son of God, é o reino do rei, é o rei do is reino. the King of the kingdom. Fecha teus olhos. Close your eyes. Será que você tem retido a graça? Have you retained that grace? Será que você tem deixado o governo de Deus ser sobre a tua vida? Have you let the government of God be over your life? Você tem lidado com a tua família sobre as leis de Deus, sobre o que você aprendeu? Have you dealt with your family over the laws of God or what you learned? Você tem lidado com a tua saúde através do que o reino de Deus ensina? Have you dealt with your Com a health natureza? through what God teaches? Como você se nature? relaciona com a natureza? How do you have a relationship with the nature? Você é aquele tipo de pessoa que acha bobeira economizar água? Are you that type of person that thinks it's foolishness to Você é o save tipo de water? pessoa que abre a janela do carro e joga o papel na Are rua? the type of that person that you throw trash out of the window? Existe um governo de Deus. There's a government of God. Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. God has a will that is good, pleasing, and perfect. Se você quer receber esse reino, If you want to receive this kingdom, primeira coisa que você deve fazer, first thing you should do, renda a tua vontade a the Deus. king of your will is God. Peça para que Ele reine sobre a tua Ask him vida. to reign over your Fala life. que você quer conhecer a vontade Tell him that dEle. you want to know his will. Então eu quero te convidar, fechando os olhos, I'd like to invite you, closing abrindo your as tuas eyes, mãos, opening your hands. fala para o Senhor que você quer a vontade Tell the dEle. Lord that you want his Peça will. perdão por muitas vezes seguir só a tua própria Ask forgiveness vontade. so that many times you only go after your own Fala que will. você quer que Jesus seja o rei da tua Say that vida. you want Jesus to be the king of your life. Aleluia. Hallelujah. Eu quero orar com você. I'd like to pray with you. Pai, eu clamo Father, I cry out. nessa manhã com esse povo maravilhoso e lindo. And this morning with this beautiful and wonderful people, Senhor, nós não queremos continuar Lord, we don't want to continue escravos slaves de outros dominadores. to other dominers. Senhor, nós não queremos We don't want, Lord, ser escravos de dívida, to be slaves of debt, enfermidade, of infirmity, vícios, of addiction, of pecados, sins, limites, of limits, tristeza. of sadness. Por isso nos aproximamos da tua That's why presença, we get near your presence, dizendo que entendemos que Deus é bom. saying that we understand that God is good, Entendemos que o Senhor é um Deus saying that maravilhoso. we understand that you're a wonderful E God. percebemos And we notice que apesar do teu amor, that even though your love, como diz a palavra, as the word com says, amor eterno o Senhor nos amou. with eternal love you loved us. Com benignidade o Senhor nos atraiu. With goodness you attracted us. Que apesar de todo esse amor, That even though with that great se love, nós não recebermos o reino, if we don't receive the kingdom, ficaremos limitados. we'll be limited. Quero pedir perdão ao Senhor I like to ask forgiveness por to toda a you for desobediência, every disobedience, por tudo aquilo que me faz andar nos meus próprios caminhos. everything that makes me walk on my own. Perdoa, Senhor, Forgive, Lord. quando eu quero debater a tua And I want to vontade. debate with your word. Perdoa por todas as vezes que debati a tua Forgive for every vontade. time that I debated your will. Perdoa todas as vezes que lutei contra o teu Forgive every querer. time that I was fighting against your will. Deus, me faz uma pessoa Father, quebrantada. make me a broken-hearted Me faz person. uma pessoa Make submissa. me a submissive person. Eu quero crer. I want to believe. Eu quero ter mais fé. I want to have more faith.
Eu quero me render a Cristo. I want to give myself to Christ. Eu quero me entregar a I Cristo. want to give myself. Eu quero esvaziar. I want to empty myself. Quero me esvaziar das minhas Empty vontades, myself of my will, dos meus sonhos, of my dreams. por acreditar que existe um Deus que está acima de tudo e For todos. thinking that there's a God that is above Um Deus que tem o everything and all. melhor para mim. A God that has the best. O Deus que tem o melhor para minha God that família. has the best for my Um family. Deus que me liberta do God fracasso. that sets me free from failure. Venha o teu governo. Your kingdom, your government come. Venha o teu governo. Your government come. Venha o teu governo. Your government come. Se você puder colocar a tua mão sobre o teu peito. If you can place your hand over your chest. Senhor, nós expulsamos todo o governo mau. Lord, we expel every evil government. Nós dizemos, a tua palavra diz, eis que se We vos declare- expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de The word Deus. says that if you expel demons by your finger, certainly Senhor, the kingdom of God has come. Eu me levanto contra toda força de incredulidade. Lord, I raise myself over De every vaidade, unbelieving strength, of frieza. faintness, of coldness, Eu ordeno and fora. declare out. Eu ordeno fora. Declare out. Eu declaro liberdade. Declare liberty. Liberdade. Liberty. Liberdade. Liberty. Para fluir no reino. To flow in the kingdom. Se você puder, dê a mão para quem está do teu lado. Give hands to the person Eu queria next que os discípulos andassem pela I'd casa. like the disciples to walk around the house. Dê a mão para quem está do teu lado. Give hands to the person Começa a next declarar o reino de Deus sobre essa Declare vida. the kingdom of God over Declara o this life. reino de Deus sobre essa Declare the vida. kingdom of God Os discípulos over this life. andem. The disciples Se walk. entenderem de orar por alguém, ore, ore. For someone, just pray. Manifesta o reino. Venha o teu reino, venha o teu Your reino. kingdom come, your kingdom come. Seja feita a tua Your vontade. will be done. Seja feita a tua Your vontade. will be done. Venha o teu reino, venha o teu Kingdom reino, venha o come, teu reino, venha o teu kingdom come, reino. Kingdom come. Querido, deixa Deus te usar para abençoar quem está do teu lado. God use you to bless the person next to you. O diabo está te acusando, dizendo que você não tem autoridade. Telling you have no authority. Manda o diabo calar a boca e Tell deixa a Satan presença de to shut up. Deus. Just let the presence of God. Deixa a presença de Deus te usar. Let the presence of God use you. O Senhor me mostra pessoas que estão aqui Lord, envergonhadas. people who are here, they're shy. A minha pregação não é para te envergonhar. Eu repreendo esse demônio. O Pai te ama, volta para Ele agora e se levanta em autoridade. Se levanta em autoridade. Raise up in authority. Santo é teu nome, Senhor. Holy is your name, Lord. Venha o teu reino, venha o teu governo Kingdom sobre come, your nós. government come over us. Que haja a manifestação do teu governo nessa May the casa. manifestation of your government be in this Haja. house. May there be, Em nome de in the Jesus. name of Jesus. Continue orando por quem está do teu Continue lado. praying for the person next to Eu you. preciso fazer um apelo I aqui. need to do a calling here. Eu tenho que ser I obediente. have to be obedient. O Senhor me falou The Lord told me, de pessoas que sabem que desobedeceram a Deus. people who know that they disobeyed God, Que você está intimidado, and you're intimidated, talvez até triste. maybe even sad, E você não quer mais ficar assim. and you don't want to be like this anymore. Você quer voltar a obedecer a You want Deus. to come back and obey God. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Leave your place and come up front. Não importa a tua posição na Doesn't casa. matter your position in the house. Mas se você precisa de uma restauração e If you reconciliação, need restoration, sai do teu lugar, vem aqui e abra a tua just mão. open your hands. Abra a tua mão. Open your hands. Se você desobedeceu a Deus em You algum disobeyed aspecto, God in some aspect. eu não sei no que foi, eu não I don't estou know what julgando was it, você. I'm not judging. Eu não sou juiz. I'm not a judge. Não se envergonhe, vem à Do not be frente. shy, just come up front. Eu declaro que vem algo novo do I Senhor na declare tua that something vida. new of the Lord comes over your life. Algo novo do Senhor na tua Something vida new hoje. of the Lord in Hoje. your life today. Hoje. Se você Today. precisa estar aqui, If you need to não be importa se você é pastor da here, no matter if casa, you're a pastor não of the importa, eu house, quero no abençoar a tua matter, I'd vida. like to bless your life. Não importa se você está Doesn't matter trabalhando, if você you're precisa estar working, aqui. You need to be here. O Senhor me mostrou que o império das Lord trevas said that estava entristecendo alguns. The empire of darkness E eu was declaro que making o Senhor some sad. trará alegria I aqui. declare that the Lord will bring happiness. Trará alegria, trará Bring paz. happiness, will be peace. Oh Senhor Deus, Oh Lord God, grande é, Senhor. great you are, Lord. Vem com teu poder Come with your sobrenatural. power, supernatural power. Vem com a tua grandeza e Come with bondade. your greatness and goodness. Opera tuas maravilhas. Operate your wonders. Manifesta o teu querer. Manifest your will. Manifesta a tua bondade. Manifest your goodness. Manifesta a tua verdade. Manifest your truth. Eu vou pedir, igreja, se você pode, levante as mãos aqui para Church, frente. if you can raise up your hands here, Quero pedir aos discípulos que venham me let's ajudar. ask the disciples to come and help me. Ponham as mãos e orem. Place your hands and pray. Abençoe. Bless.
Rapidamente, por Quickly, favor. please. Há pessoas preciosas aqui. There are precious people Pessoas here. que Deus tem muito, People that muito, God muito. has a lot, a lot. Orem por essas vidas. Pray for these lives. Vem, Senhor. Come, Lord. Vem, abençoa, Come, bless, abençoa, abençoa, bless, abençoa, abençoa. bless, bless. Quero abençoar você que nos acompanha em I'd like inglês. to bless you that watch us in English. Quero declarar sobre a tua vida o melhor do Senhor. I'd like to declare over your life the best of the Quero Lord. profetizar sobre I'd você like to prophesy as over you bênçãos do Pai. the blessings of the Que o Father. melhor do Senhor seja completo na tua The best of the vida. Lord may be complete in your Que a life. excelência do Senhor seja sobre a tua The vida. excellence of the Lord may be over Que your o life. Pai derrame o reino sobre The você. Father will pour out the E que kingdom você over viva as you, maravilhas do that you may Senhor. live the wonders of the Te Lord. abençoe em nome I de bless you in the Jesus. name of Jesus.